Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Normalmente me apresento através dessa página, né, e também deste canal, Seven Live. Mas o objetivo agora, entendeu, desse vídeo, eu não sei se vocês perceberam, eu mudei a introdução, né, da página, a descrição mesmo da página, né, o desenho não, mas a música, eu mudei a introdução. E vou falar a respeito, né, deste sonho que nós realmente podemos ter em relação ao Brasil. Então eu utilizei a música do grande compositor João Alexandre, compositor e músico, né, ali dos anos 80, dos anos 90, né, que vem desenvolvendo um trabalho bem interessante aí nessa área, entendeu, né, gospel, tal, religiosa, né, logicamente. Mas o bom, entendeu, desta música em si é que ela é muito atual. Então vocês vão perceber, entendeu, né, e nós iremos escutar essa música antes de nos voltarmos realmente, entendeu, à aplicação prática deste tema, Brasil, um sonho possível, né, vocês irão perceber e entender que é uma música atual, e uma música que foi composta aí da década de 80, né, composta e tocada mesmo por João Alexandre. Então, prestem atenção na letra da música, prestem atenção mesmo aí na mensagem que ela tem a dizer. E em cima desta mensagem, do tema que nós iremos trabalhar, nós iremos falar um pouco a respeito do Brasil enquanto um local ao qual realmente tudo é possível. E não só em relação àquilo que vem acontecendo nos nossos dias, né, todos esses problemas que nós observamos, mas em relação àquilo que o melhor, né, de Deus para nossas vidas, em relação àquilo que podemos fazer de melhor para nós mesmos e para o nosso semelhante. Somos uma super nação e não devemos simplesmente perder a esperança frente a um país melhor, a uma realidade melhor. Mas prestem atenção aqui na canção e eu espero aí que o som saia bem. Pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro a sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens contando poder e nenhum coração. A moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil. Volta teus olhos pra Deus, rosto juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança.
pessoal, gostaram da canção? Bela composição e canção, a música que fez parte aí da minha infância, né? Enquanto criança eu escutava muito, entendeu, essa música. E já naquela época, logicamente, né, já tinha uma certa noção em relação àquilo que ocorria com o nosso país, né? Então eu nasci aí no final do período da ditadura militar, em 81, né, mas fui me entender realmente por gente aí já na época do governo Sarney, do governo Collor, né? Então, enquanto criança, eu lembro dessas figuras aí. É lógico, por exemplo, não como um adulto, logicamente que não, né? Mas, percebam, entendeu, a questão, né? Que o João Alexandre, né, que trouxe essa linda composição, né? Onde estará o futuro do nosso país, né? O que nós podemos esperar realmente do futuro do nosso país? Há esperança, né, para o nosso país. Como será o futuro do nosso país? É uma pergunta realmente aí, que a própria questão, a própria música trabalha muito isso daí, né, se faz na mente de muitos brasileiros e que sofrem muito. Então não preciso utilizar dados estatísticos em relação a essa questão de pobreza e desigualdade do Brasil. Mas sabemos que o Brasil é um país muito desigual. É como se houvesse vários países aqui dentro, entendeu, né? E isso é acompanhado por violência, entendeu, né? Por essa rede de corrupção também no Brasil, que não é de hoje, entendeu? É algo que vem aí se desenvolvendo desde praticamente o desenvolvimento do Brasil. Uma coisa que ele realmente traz na música também em relação a essa questão, Brasil há uma esperança, né, para ser novamente feliz, né? É interessante compreender e entender, entendeu, que o Brasil ele teve momentos de felicidade, sim, mas muitos momentos de tristeza, né? Momentos realmente de dor, principalmente, né, aqueles que passam por grandes problemas e transtornos no nosso país por questões sociais, né? Vamos dizer assim, questões relacionadas à área da saúde, às adversidades da vida, por exemplo, relacionadas àquilo que nós não esperamos, né? As intempéries em si, isso daí todo mundo está, vamos dizer assim, sujeito de uma maneira ou de outra, independente da classe social. Mas os problemas sociais é algo que assola muito o Brasil. E percebemos isso daí. Principalmente quando se junta duas coisas, né? Você fica doente, você precisa, por exemplo, de um bom atendimento público com qualidade, você acaba não tendo esse atendimento em virtude dessa rede de corrupção e desvio no Brasil, né, que nós observamos muito bem. A princípio é interessante falar e dizer que o Brasil é um país muito rico, né, como eu falei anteriormente em outros vídeos. Somos um país muito rico. Então, nós temos uma grande reserva mineral, né, uma grande extensão territorial, um local onde você realmente pode desenvolver várias culturas agrícolas também, né. O Brasil ele tem essa capacidade. O Brasil é um país que não tem, entendeu, grandes desastres. O Brasil é um país que não sofre, por exemplo, problemas geológicos. Então, esses problemas geológicos que você vê em outros países, próximos, vizinhos ao nosso, nós não temos também. Então, é um país privilegiado. Escuta-se muito aquela expressão que o problema do Brasil são os brasileiros, mas eu acho completamente errado isso daí. Lógico que nós vimos tal, em relação a isso, mas eu não concordo. Não concordo por quê? Porque o que tem de melhor no Brasil realmente são os brasileiros. É lógico que nós, enquanto povo, somos frutos do quê? Da violência, do extermínio de populações indígenas que aqui estavam, né? E viviam realmente em guerra entre si, né? Eles não eram, por exemplo, existia um mito, né, da literatura do bom selvagem, isso daí não ocorreu no Brasil, entendeu, né? Nós sofremos com isso daí, sofremos abusos, né? Sofremos violência, né? O Brasil, as mulheres do nosso país também, somos resultado de uma grande miscigenação, pelo menos a população, vamos dizer assim, mais antiga no Brasil, né? Que de certa forma tem vamos dizer assim, essa herança multiétnica, no caso aí, mas também é fruto o quê? De violência. Sabemos que isso ocorreu no Brasil. Um outro mito também que se ocorre no Brasil é dizer que o Brasil recebeu muito degradado, de pessoas que não prestavam, por isso, entendeu, que o Brasil, ele é dessa forma, entendeu? Desde o começo ele começou errado, não, o Brasil começou certo, né? O Brasil começou da melhor maneira possível. Por que eu falo isso daí? Isso daí até, entre muitos historiadores, isso é verdade. Quando se fala que, por exemplo, entendeu, que o nome Brasil vem do pau-brasil, porque essa árvore era encontrada em outros locais do mundo, principalmente da Ásia, os portugueses chamavam aquela árvore de Brasil e viram uma árvore semelhante ao Brasil e utilizaram da mesma forma. Olha, não pode ser, entendeu, que seja uma meia-verdade, para nos dizer que é uma mentira, entendeu, né? Ou é uma meia-verdade, simplesmente isso daí. Não que, por exemplo, não seja verdade, ou isso realmente não tenha acontecido, ocorreu.
Mas o nome Brasil foi dado ao Brasil por quê? Porque o deslumbre deles foi tão grande em relação a essa nação, ao Brasil, os portugueses e outros europeus que aqui vieram, que eles batizaram isso aqui de Brasil. Brasil era o nome de uma ilha misteriosa que ficava ali próximo da Irlanda. Era uma ilha, vamos dizer assim, fantasiosa, que eles acreditavam, os europeus acreditavam que essa ilha aparecia de anos e anos, em determinadas épocas, né? E ali existiam seres fantásticos, era uma ilha paradisíaca, uma ilha espetacular. E quando os europeus vieram ao Brasil, e você vê expresso na carta de Pedro Vaz do Caminha, falando a respeito do território brasileiro, aquilo que tinha aqui, realmente, verdadeiramente, eles pensaram que eles estavam aonde? Na ilha de Brasil, em Rai Brasil, a terra Brasil, a terra ao qual era algo fantástico, né? Acontecia coisas fantásticas, uma terra maravilhosa. E foi isso que realmente, entendeu, os portugueses observaram e lançaram essa esperança e expectativa para o Brasil. Quando nós, entendeu, e muitas vezes eu falei isso daí também, né, o Brasil, ele tem muitos problemas em relação a essa questão, por exemplo, de formação colonial, porque o judeu, quando ele vinha para cá, e mesmo descendentes de mouros portugueses para cá, vinham, muitas vezes, fugindo da Inquisição, ou não vinham porque queriam. Então, de certa forma, eles tinham esperança de sair daqui, dessa terra, uma terra aparentemente inóspita, a princípio inóspita, em virtude do calor, entendeu, né? Da vegetação, da fauna, também do contato, por exemplo, com outros povos que aqui estavam, que nem sempre eram amistosos. Aliás, tem essa questão de desconstrução do mito do bom selvagem também, né? Então, entendeu, né? Logicamente que eles queriam sair daqui. Como eles não saíam, eles não davam valor a isso daqui. Também, entendeu, os negros, principalmente os negros, a imigração forçada africana, que veio para cá, da parte ocidental e oriental da África, principalmente da África subsaariana, vieram para cá, né, foram obrigados, né, a viver num local onde não era a terra deles, fazendo coisas que eles realmente não queriam fazer, não fazia parte da cultura deles, não fazia parte da rotina deles, sem receber nada para isso, e muitas vezes não sendo considerados gente. Então, logicamente, entendeu, que eles não tinham amor a esse lugar, a essa terra, e não se consideravam pertencentes a isso aqui. Os índios também que foram, as diversas etnias indígenas que foram aí também dizimadas, que foram roubadas, pilhadas de suas terras, logicamente que também não valorizaram o trabalho, valorizaram, vamos dizer assim, essa nação, ou aquilo que estava sendo construído. Para eles era a nação, era o local onde o povo deles estava. Não aquilo que os brancos determinaram, foram determinando ao longo, entendeu, do tempo, dizendo que isso chamava-se Brasil, no caso. Então percebemos, entendeu, que há, vamos dizer assim, uma angústia, uma tristeza muito grande por parte desses povos. Mas também, entendeu, percebemos o quê? Que mesmo em meio a todos esses problemas, este povo que somos nós, né, mistura de índio, negros e brancos, em sua maioria, somos miscigenados, se não, entendeu, racialmente, culturalmente somos miscigenados. Percebemos, entendeu, que mesmo em meio a tantos problemas, mesmo em meio a tanta opressão, a tanta violência, a tanta exploração, porque percebam, entendeu, que o Brasil manteve um regime escravocrata aí durante vários séculos, o país que mais manteve escravos, o país que mais recebeu africanos aqui no nosso território, né? Então, logicamente, que a exploração como um todo foi contínua no Brasil, mas mesmo assim esse nosso povo, esse povo guerreiro, se manteve firme, né? Encontrou alegria. Quem não conhece o jeitinho brasileiro, quem não conhece a alegria do povo brasileiro, e quando eu falo jeitinho brasileiro, não é, entendeu, o jeitinho de você roubar, de você ser corrupto, de você ser malandro, mas o jeitinho de você saber se esquivar de várias situações terríveis de risco. Vários historiadores econômicos afirmam, entendeu, que a economia que sustentava o Brasil não era economia, por exemplo, de ouro, de Portugal, mas era uma economia informal. Economia essa que faz parte daqueles que são empreendedores, como o nosso povo é, e se vira em meio a essas várias tristezas que ocorrem no Brasil, e principalmente de ordem social. O Brasil é um país rico, mas não rico simplesmente de natureza, não rico simplesmente de recursos naturais, não rico simplesmente de fauna e flora, de solo, né? Mas rico de ser humano, rico de gente, rico de pessoas. Percebemos no Brasil também, entendeu? A vinda dos imigrantes para cá, novos portugueses, os italianos que vieram para cá, os espanhóis, pessoas ali da Ásia, do Oriente Médio, né, vieram para cá. O Brasil é o país que tem a maior população japonesa fora do Japão, no mundo.
Então essa nossa população japonesa ela é muito grande, também, entendeu, se misturando, também, né, se miscigenando, também se envolvendo, entendeu, nessa nossa cultura calorosa, que está muito além do carnaval, que está muito além da sensualidade, que está muito além daquilo que muitas vezes nós apresentamos, mas que na verdade, entendeu, nós somos muito mais do que isso. Somos um país que investe em tecnologia, né, que tem destaque em várias feiras, a última agora, recentemente, na Feira de Matemática, que tem destaque nessa questão de transplantes de órgãos, até mesmo pela rede pública, também no combate, por exemplo, a várias epidemias, doenças como o HIV. Somos um país excelente. Somos um país realmente abençoado por Deus e bonito por natureza. Somos um país que realmente tem tudo para se desenvolver e crescer. Somos o futuro, não simplesmente do nosso território continente, mas toda a América Latina e do mundo em si. Somos um país importantíssimo para o contexto internacional. Por isso, o convite que eu faço para todos vocês é: não deixe de sonhar nesse nosso Brasil. Não deixe de pensar nesse nosso Brasil como um país possível, um país da esperança, um país onde o sonho de realmente se tornar um paraíso é possível. Por quê? Porque temos material suficiente para isso. O convite, né, que o autor da música, João Alexandre, fez para voltar os olhos a Deus, o justo juiz. A única maneira de nós realmente, de certa forma, estabelecermos uma justiça, e esse que falta no nosso país, é voltarmos aos olhos àquele que criou todas as coisas, aquele que criou o Brasil, aquele que impede que algo, até mesmo relacionado às questões sociais, sejam piores no Brasil. Vejam, o país foi extremamente explorado. O país sofreu várias guerras civis, observamos isso daí durante o período regencial do Brasil, um período de 10 anos, mas que poderia muito bem ser colocado em 100 anos, em virtude das grandes revoltas que ocorreram no Brasil como um todo, e várias outras que se estenderam no início da República do Brasil. Sim, um país que tem alto índice de violência, sim, mas se fosse, por exemplo, para analisar e compreender o Brasil, entender tudo isso daí, poderia ser bem pior, entendeu? Todas essas realidades. Poderia ser bem pior todas essas características daqueles aos quais realmente são mal intencionados no nosso país, em virtude de uma série de fatores. Então, o nosso país é um país que conta com a ajuda divina e um povo que realmente tem fé. Se há uma coisa que não nos falta é fé. Percebemos que o brasileiro ele é muito religioso, ele tem fé, ele acredita, ele tem esperança e ele busca sair da situação que se encontra. Por isso, o convite que eu faço a todos vocês: não desistam no Brasil, creiam no Brasil, acreditam que o Brasil realmente ele é o país possível. O Brasil ele pode ser e ele será um sonho possível. Nós podemos realmente mudar e transformar essa nação. E como que nós podemos mudar e transformar essa nação? Através das eleições, observando as propostas dos candidatos agora recentemente, ter a nossa participação diária, realizando, entendeu, o bem aquele ao qual nós podemos realizar, não pensando simplesmente em nós mesmos, mas como um todo, não nos voltando simplesmente ao estado de São Paulo, ao Rio Grande do Sul, mas também ao Nordeste, ao Pará, nos preocupando. Aliás, uma outra coisa que é interessante no Brasil, o Brasil é um país extremamente caridoso, somos caridosos, cuidamos daqueles que são nossos, somos receptivos em relação aos imigrantes. Não vamos cair naquele discurso de ódio que gira o mundo como um todo, onde as pessoas não recebem mais imigrantes, as pessoas agem contra os imigrantes, não importa onde sejam. Não, vamos amar aqueles que vêm até nós, porque também fomos estrangeiros nessa terra. Vamos acreditar no nosso país, vamos acreditar nessa nação, vamos defender aquilo que é nosso, vamos defender aqueles que foram os primeiros do nosso país e realmente fazem parte do nosso sangue, da nossa origem, população indígena, os índios. Vamos defender todos, vamos nos tornar verdadeiramente irmãos, porque até mesmo geneticamente falando somos um país onde realmente as raças se misturaram e formaram algo único. Somos o país realmente do futuro. Vamos acreditar no Brasil. Pessoal, esse é o discurso que eu tenho para todos nós. Esse é o sonho que eu tenho para todos nós. Eu tenho certeza que este país fará muito para nós e para o resto do mundo. Pessoal, beijo, muito obrigado. Meu nome é Bruno Mangueira. Sigam aí na página Seven Live, no canal Seven Live. Compartilhem esse vídeo aí se vocês sentirem à vontade. E vamos acreditar no Brasil. Brasil realmente é o país do sonho. Brasil realmente é o país do sonho possível. Muito obrigado, pessoal. Beijo, boa semana a todos. Muito obrigado.